A paz do Senhor Jesus, vamos estar lendo o capítulo 8 do livro de Atos, o Evangelho em Samaria. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se-lhe naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estavam em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele o grande pranto. Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos os que tinham clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente da Samaria, dizendo que era um grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o pequeno até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. E atendia a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus, o nome do nome de Jesus Cristo se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que entravam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para receberem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele que sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte, nem sorte, nem palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que está em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai por mim ao Senhor, para que nada que dissestes venha sobre mim. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o evangelho. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor, e Candace, rainha de Etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías, e disse o Espírito a Filipe: chega-te, ajunta-te a este carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: estende-se tu o que lês? Entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e assentasse.
e em lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado do seu julgamento. A quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca, e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: Eis aqui a água que impede que eu seja batizado. E disse Filipe: É lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe quanto o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não viu o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Felipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que se chegou a Cesareia. Capítulo 9: A conversão de Saulo no caminho de Damasco. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um esplendor de luz do céu, e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que te faça? Disse o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, de lá será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando pela mão, o conduziram a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos príncipes dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus te apareceu no caminho, e por onde vinhas me enviou, para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram os olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi abatido. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava Jesus, que era este Filho de Deus. E todos os ouviam e estavam atônitos, diziam: Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam? Este nome era para isso.
para isso veio aqui para levar presos os principais dos sacerdotes. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundiu os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar, mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e com eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida. Tomando-o de noite, os discípulos e desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se os discípulos, mas todos os temiam, mas crendo que se fosse discípulos. Então Barnabé, tomando consigo, e trouxe aos apóstolos e contou como caminho ele vira ao Senhor, e este lhe falara. E em Damasco falara ousadamente em nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. E falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos, o acompanharam até Cesareia e enviaram a Tarso. Pois as igrejas que em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinha paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. E aconteceu que, passando Pedro por toda a parte, veio também os santos que habitavam em Lida. E chegou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Saroma, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que trazido se diz Dorcas, que estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu que naqueles dias, que enfermando, ela morreu, e tendo-o lavado, a depositaram num quarto alto. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse para vir ter com eles. E levantando-se, Pedro foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair a todos, pôs-se de joelho e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a esmola, levantou-o, chamando os santos e as viúvas, e apresentou-la viva. E foi isto notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope, quando certo Simão curtidor, capítulo 10, centurião Cornélio. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa nuvem um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. E este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se, o anjo que lhe falara chamou 2 dos seus criados, a um piedoso soldado dos que estavam
no seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estranho já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta, e tendo fome quis comer. E enquanto lhe pregavam, sobreveio-lhe um arrebatamento dos sentidos, e viu o céu aberto e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas, vindo para a terra. Aleluia. No qual havia todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigiu uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum o que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. Estando Pedro duvidando entre si do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha de sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que esteve 3 varões te busca. Levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados a Cornélio, disse: Sou eu quem procuras? Qual é a causa por que estais aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente de Deus, que tem bom testemunho em toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que se chamasse a sua casa ouvindo as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, recebeu em casa. No dia seguinte, foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia. E Cornélio, que estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, prostrando-se a seus pés, e adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali estavam ajuntados. E disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estranhos, mas Deus mostrou-me que nenhum homem chame comum ou imundo. Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? Disse Cornélio: Há 4 dias estava eu em jejum, a esta hora, orando em minha casa, a hora 9. E eis que diante de mim apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope a chamar Simão, o que tem sobrenome Pedro, e este está na casa de Simão, curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizestes em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto Deus é te mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o que teme e faz o que é justo. A palavra que enviou os filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Esta palavra, por bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando para a Galiléia, depois do batismo de João, que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunha de todas as coisas
que fez tanto a terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, e a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois de que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis eram da circuncisão. Todos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque não ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água para que sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? E mandou que fosse batizados em nome do Senhor, e então rogavam-lhe para que ficasse com eles por alguns dias. E assim finalizamos aí até o capítulo 10 do livro de Atos. Ainda tem mais leitura pela frente, mas vai ficar para o próximo vídeo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Amém.